Adriano, cadê o fone? Durante as filmagens, outros fenômenos misteriosos ocorreram. Perfeito, vamos pro set, por favor. Atenção. Cuidado aí. Plaquete, faz isso. Cuidado, não atrapalha aí. Ação! Pelo amor de Deus, alguém me tira daqui. Calma. A gente precisa ficar calma. Calma, Deus, pelo amor de Deus. A gente vai ter calma, a gente vai morrer. Socorro, gente. O calor, hein? Na filmagem, a cena da morte das personagens é registrada por um fotógrafo. Vai. Isso, vai. Tô louco pra ver essas fotos. Bora, não tem rapaz. A cena mais importante do meu filme você estragou, rapaz. Deixa eu explicar uma coisa pro senhor. Nos estúdios atrizes, que é isso aqui? Imprimiu rostos de outras pessoas junto com os atores. Aí eu fiquei possesso e mandamos ele embora. Testemunhas garantem. As fotos mostram rostos de pessoas que não estavam nas filmagens. Provou por A e mais B que realmente aquelas fotos não foram encavaladas. Nós reproduzimos o momento de morte de muita gente. E, às vezes, isso acontece com uma comprovação mesmo. São alguns fenômenos espíritas que acontecem com essa função, né? De comprovar a real existência de um mundo espiritual. Se você fechar um pouquinho nessa lateral aqui, você vai encontrar uma pessoa logo de cara. Você vem aqui no vestido dela. Aqui, por exemplo, você vê uma criança nessa lateral aqui. A energia pode virar matéria, a matéria pode virar energia, sim. Em determinadas condições isso pode acontecer. E explicar, talvez, até muitos mistérios que a gente não consiga entender direito. Mas o fato é que, se existir alguma outra forma que se postula que seria, por exemplo, o chamado espírito, ele não teria massa e nem teria tampouco energia. Mas seria uma outra coisa totalmente diferente. Depois do incêndio, o edifício Joelma ficou durante 4 anos fechado para reformas. Quando foi liberado e voltou a funcionar, passou a ser considerado um dos prédios mais seguros da cidade. Foi inclusive rebatizado com outro nome. Passou a se chamar Praça da Bandeira. Em 1994, a prefeitura encontrou algumas irregularidades, como excesso de carga na energia e falhas no sistema de emergência. Mas logo foi tudo resolvido. Mas, segundo testemunhas, os espíritos dos mortos até hoje vagam por aqui. Eu, na época, trabalhava numa empresa de estacionamento e o funcionário ligou, eu atendi, né? Ele estava vendo um carro lá ligar sozinho e acender os farol para ele, né? Depois da reforma do edifício Joelma, um dos funcionários do estacionamento passa a morar na garagem. Muita gente me admirou. Como é que você tem coragem de morar aqui? E eu senti um calafrio, um negócio, um arrepio mesmo, assim, uma friagem, assim. Como que tinha alguém que estava se aproximando de mim, pegando em mim. Tava vestida assim, tipo de noiva, toda de branco, assim. Tava bonita, bonita mesmo. Significa que, apesar de houve uma remoção muito grande, arquitetonicamente, de pintura, refizeram tudo, mas ainda a memória ainda está permanecendo ali. Trabalhou um rapazinho, motorista da perua, ele carregava malote à noite. Ele estava na rampa, eram umas 3 da manhã, por aí. Ele desceu uma loira e deu boa noite para ele. Ele se assustou e nunca mais deixou a perua na rampa. Dizem que quando chama a gente pelo nome, a gente não pode responder. Porque dizem que ele está chamando para a morte. Muitas vezes o que se chama de fantasma não é fantasma, não é uma coisa que a gente vê assim como se fosse uma figura transparente, semi-transparente, ou como diz o próprio nome, fantasmagórica, né? Mas é uma sensação forte de que você tem uma presença no lugar. Ou você ouve ruídos estranhos, você ouve passagens de vento inexplicadas, coisas do gênero. Nesse caso, pode ser grandemente explicado por alucinações provocadas por sugestão. Muitas empresas que tinham escritório no Joelma abandonaram o prédio. 2004.
responsáveis pelo comitê de transição da equipe do prefeito José Serra, passam a usar uma sala do prédio pouco antes dele assumir a prefeitura de São Paulo. Por prevenção, eles chamam uma monja budista para purificar o local. Ao adentrar no elevador, senti muita necessidade da iluminação de Buda. Por favor, senhora. Eu acho essa história de fantasmas uma bobagem. Para mim, quem morreu, morreu. A vida é um círculo, senhor. Não é que morreu, acabou. Ela continua. As pessoas que morreram aqui morreram com muito sofrimento. E este sofrimento, segundo o ensinamento, se não se faz as orações ou se não tenta se elevar através de orações, este espírito, esta alma, ela continua no local. Ué, mas essas almas não tiveram tempo de ir embora? Já se passaram mais de 30 anos. Bom, agora nós vamos orar segundo os ensinamentos de Buda, para que elas consigam o mais rápido possível a reencarnação iluminada. Senti realmente a necessidade de orar e muito. Frio aqui, né? Nossa. O ar-condicionado tá ligado, será? Não tem ar-condicionado. O prédio tá vazio. Então que frio é esse? Não sei. Lógico que a gente não consegue identificar um por um os espíritos, mas a gente nota dentro da religiosidade, já que a gente acredita, né, na vida pós-perda da matéria, ou seja, a existência do espírito. Você ouviu alguma coisa? Eu não tô gostando muito daqui não, hein? Parece uma música tocando. A senhora viu uma moça, não viu? Com certeza. Senti os espíritos, vários, não só um, dois. Fiz uma oração pedindo a iluminação de Buda para aquele local e para os espíritos, que eles consigam o mais rápido possível a reencarnação iluminada. É por isso que em certos lugares, em certos determinados pontos telúricos, existe muito acidente de carro ou certos acidentes específicos de crimes, ou de outros casos de incidentes que ocorrem e que a gente não sabe por quê. Este é o cemitério de São Pedro, no bairro de Vila Alpina, na zona leste de São Paulo. Aqui centenas de pessoas vêm rezar pelos 13 mortos que nunca foram identificados no incêndio do edifício Joelma. São as chamadas 13 almas. A capela foi construída pelos fiéis e as placas que cobrem os jardins em torno dos túmulos são uma prova de reconhecimento das graças alcançadas. Segundo o zelador, as pessoas que vêm rezar aqui acreditam que essas 13 almas são capazes de fazer milagres. Muita gente pede de troca de carro, que perdeu o carro, pede que foi roubada. Pessoas acham o carro inteiro sem mexer em nada. São pedidos de casa própria que as pessoas conseguem. Então o pessoal vem e joga água sobre as campas todinha.
A explicação para isso da neurociência, para isso é muito simples. O nosso cérebro, ele tem uma tendência enorme de ser supersticioso. Então, a pessoa que fez um pedido para as almas e teve esse pedido, foi atendido, quer dizer, ele ocorreu realmente, ela tende a acreditar que houve uma relação entre pedido e recebimento, quando na realidade não houve nenhum. Tem as 13 almas comigo direto. Tem qualquer coisa que for acontecer, de alguma coisa de ruim que for acontecer, ela sempre me avisa. Daqui a pouco. A mãe de Volkmar afirma, 11 anos depois de morrer no incêndio do Joelma, a filha voltou a falar com ela. Falou que eu ficasse calma, que ia sair tudo bem e que ela ia me ajudar. Hoje, o antigo Joelma tem dezenas de salas vazias. Entre elas, a sala onde Volkmar trabalhava. O incêndio provocou uma ampla discussão sobre a lei de segurança nos prédios. E foram criadas normas obrigatórias de prevenção em São Paulo. 5 pessoas foram responsabilizadas pela falta de segurança do Joelma. Todas foram condenadas. Mas como eram réus primários, conseguiram recorrer e nunca foram presas. Os atuais administradores do edifício não quiseram gravar a entrevista. E a tentativa de livrar o Joelma dos supostos espíritos continua. E algumas pessoas mesmo vivas que trabalham aqui podem sentir que estão passando mal ou sentindo certas reações de calafrio, de coceira ou de outras reações epidérmicas por causa dessa manifestação que ainda é remanescente no ambiente. E como é que resolve isso? Olha, normalmente seria bom fazer uma desimpregnação, uma desastralização do local. Seria fazer um tipo de um exorcismo que pode ser feito através de vários ritos que são estabelecidos pela crença de cada um. A ciência, ela só acredita ou só afirma coisas que podem ser comprovadas, né? Então, a primeira coisa, antes de a gente dizer qualquer coisa, é comprovar se esses fenômenos realmente existem. Uma vez existindo, a gente pode tentar dar explicações para ele. Tem pessoas que acreditam, outras não, mas foi uma pura realidade. Durante todos esses anos, a mãe de Volkmar não desiste de se comunicar com a filha. Na véspera da entrevista de Dona Valquíria ao Linha Direta Mistério, segundo ela, Volkmar apareceu. Ah, minha filha, que saudades. A senhora está preocupada, mamãe? Um pouco. Você sabe como é. Falar sobre tudo isso de novo, ainda mais para a televisão, é tanto sofrimento. Não se preocupe. Seu testemunho é muito importante. Eu estarei ao seu lado. Vai sair tudo bem. Ai, eu fico tão nervosa. Eu te ajudarei a falar o que tem que ser falado. Eu estarei sempre ao seu lado, mamãe. Falou que eu ficasse calma, que ia sair tudo bem e que ela ia me ajudar a falar o que eu tinha que falar. Eu vejo como uma prova que passou na minha vida, uma prova espiritual. E nós vamos saber o motivo de tudo isso o dia que a gente desencarnar, o dia que chegar o meu dia, nós nos encontraremos, se Deus quiser. Queria só mandar um beijo grande para ela. Que eu sei que ela está aqui. As histórias em torno do antigo Joelma ainda são um grande mistério. Uns não acreditam, outros duvidam. E alguns têm certeza de que tudo é verdade. E você?